Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Pessoal, eu sei que vocês adoram, mas hoje a gente vai dar um tempo da Europa, tá? Mas a história que a gente vai contar hoje também é muito legal. Nosso entrevistado de hoje viveu uma aventura de intercâmbio muito bacana no Canadá. Passou um pouco de frio por lá, é verdade, mas conheceu gente do mundo todo, aprendeu e se divertiu pra caramba. Quer saber como foi? Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Olá pessoal, bem-vindos então a mais um episódio do podcast Intercâmbio. Hoje nós vamos para o norte da América, para o Canadá, as terras frias do Canadá. A gente está já com o nosso convidado aqui, o Luiz Portela. O Luiz é estudante do curso de Engenharia de Software da Universidade do Estado de Santa Catarina. Ele estuda na UDESC Alto Vale, lá em Ibirama, e veio aqui contar a experiência dele na Universidade de Regina, ou Regina, como queiram, no Canadá. Luiz, eu quero, antes de tudo, te agradecer muito por ter topado compartilhar a tua experiência aqui com a gente. Seja bem-vindo ao podcast Intercâmbio. É um prazer estar aqui, Carlito. Muito obrigado. Eu também ouvi muito podcast de poder fazer o meu intercâmbio. Então, assim, está sendo um momento muito legal estar aqui. É uma honra. Legal, a gente sempre fica muito feliz também quando ouve esse tipo de relato que o podcast ajudou alguém aí a planejar ou a viver melhor seu intercâmbio. Bem legal isso. Ô Luiz, você deve ter passado frio lá, você pegou quantos graus abaixo de zero lá? Cara, eu saí daqui, estava 30 graus, cheguei lá no ápice do inverno, peguei uma semana bem atípica, até para eles. Tava batendo menos 30 nos termômetros, mas sensação de menos 50. Você fica dentro de casa numa situação dessa, né? O que você faz? Sim. Assim? Todo mundo lá fica dentro de casa, até mesmo quem já é acostumado, eles ficam dentro das casas, tem vários mecanismos para poder tentar evitar esse frio, porque realmente é bem intenso. E esse era o teu sonho de intercâmbio, assim? Você sempre quis fazer intercâmbio assim dentro de um refrigerador, assim? Como é que foi a tua decisão de fazer intercâmbio? Cara, é bem engraçado até, porque eu já tinha esse desejo de conhecer um pouco do Canadá desde os meus 14 anos. Então, era uma ideia que eu tinha sempre em mente. Um dia eu vou para lá, um dia eu vou estudar lá, seja o que for, um dia eu vou lá para conhecer. E então, fui crescendo até chegar a idade de ir fazer faculdade. Na época, eu estava escolhendo alguns cursos e eu vi a UDESC, pesquisei se ela tinha programas de intercâmbio, vi, e então ingressei e desde então comecei a me preparar. Depois eu conheci o podcast e deu tudo certo. No final de 2023, que daí eu fui aprovado para a Bolsa. Então, no começo agora de 2024, que eu fui para o Canadá. Foi mesmo assim uma realização que eu estava tendo naquele momento. Você fez uma boa escolha, então, porque a UDESC de fato tem bastante oportunidade de intercâmbio, né? Inclusive com bolsa, como essa que você foi, né? A gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre o PROME, né? Que é o programa com bolsa que você usou para ir para o Canadá. Mas o Canadá já era uma meta antiga, então o que te atrai tanto no Canadá, assim? Por que você sonhava tanto em ir para lá? Cara, eu acompanhava muitos influenciadores que eram de lá. Daí também tinha uma questão que é um país que ele é multicultural. Ele tem várias pessoas de diferentes lugares ali. Então eu pensava muito na questão de recepção, como é que seria. Também tem a questão do idioma. Eu queria me desafiar com a questão do inglês, ir lá, saber o meu nível, quanto que eu conseguia viver ali mesmo. E toda aquela experiência. Eu sempre tive uma atração pelo país. E a UDESC tem convênio com algumas universidades lá no Canadá, né? Não só a de Regina, né? Como é que você escolheu essa universidade especificamente? Tem algum critério que pesou mais? Cara, sim, teve. Teve dois pontos importantes. Regina, comparado com algumas outras cidades lá do Canadá, ela tem um custo de vida mais baixo comparado. E, apesar disso, ela é uma cidade da capital daquela província. Então, mesmo sendo uma cidade capital, o custo de vida dela vai ser menor. O segundo ponto foi a questão para conseguir validar a proficiência no idioma. Como eu não tinha tanto tempo para poder fazer um TOEFL ou um IELTS,
eu utilizei outros métodos, que no caso foi o do Duolingo, consegui utilizar o certificado deles, e o Regina, se não me engano, era uma das poucas que disponibilizavam essa opção. Como é que você se virou com o inglês lá? Você atingiu o seu objetivo de melhorar assim, o inglês? Cara, sim, foi muito bom. Tava bem melhor até do que eu esperava. Também um outro ponto positivo é que, como eu te disse, lá eles recebem muitas pessoas de diferentes lugares, então eles têm uma paciência melhor, uma empatia melhor para tentar te compreender, até conversar. E no decorrer do tempo, tendo aquela vivência, foi melhorando ali a minha experiência e o meu conhecimento no idioma. Essa foi a tua primeira experiência assim de morar fora do país? Sim, a primeira. E como é que foi a tua chegada lá? Cara, então, o começo foi um pouco conturbado. Eu tive alguns problemas ali na questão do visto, até eu conseguir receber ele, o processo pode ser um pouco demorado, depende de como você vai fazer. Então, eu cheguei ali nos 45 do segundo tempo, eu diria até os 46. Eu cheguei uma semana depois do começo das aulas. Cheguei no aeroporto, assim, não tinha ainda os trajes de inverno adequados, então foi já sofrido nessa parte. E menos 50, é isso? 50, Menos cara. 30 com sensação de menos 50. De eu sair do aeroporto até o Uber, cara, meus dedos assim já estavam praticamente congelados a ponta. Eu fiquei acho que quase uns 2 meses sem sentir eles. Então foi bem complicado. Cheguei na minha instalação, que no caso eu fiquei hospedado na área ali da universidade, dormitórios de lá. Na moradia estudantil mesmo, moradia da Isso, na universidade, moradia. você foi. Uhum. Isso. E foi bem conturbado. Eu lembro que antes de eu chegar de fato na moradia, eu ainda passei numa loja de roupas, depois eu fui no Walmart para poder comprar algumas outras coisas, comida, porque eu não tinha nada, algum equipamento para poder cozinhar. E depois disso eu fui então para os dormitórios. Já era bem tarde. E assim, eu cheguei no quarto, cara, só tinha ali a cama, colchão, uma mesinha, uma cadeira e só. E nisso, eu já estava muito cansado, a viagem assim foi cansativa, mas essa é a parte legal. Uma coisa que eu gostei muito do Canadá foram as pessoas. Nesse mesmo apartamento que eu estava dividindo, tinham outros estudantes e tinha um cara do Sri Lanka que ele foi muito legal comigo. Ele me recebeu, deu comida e, pô, ajudou muito nesse começo, me emprestava algumas coisas dele, alguns equipamentos para cozinha. E no decorrer do tempo eu fui me virando. Daí eu fui fazendo amizade com o pessoal. Depois disso eu conheci alguns brasileiros que também ajudaram pra caramba, assim, muito mesmo. E da chegada foi mais ou menos isso aí, cara. Foi bem conturbada, mas E depois. na universidade em si teve alguma recepção, assim, alguma integração ali para os intercambistas? Teve. Apesar de eu ter chegado atrasado, essa recepção ela ainda durou até a semana que eu cheguei. Porém, teve uma melhorzinha na semana mesmo da chegada ali prevista, que o pessoal te buscava no aeroporto e tudo mais. Mas teve, sim, uma orientação na universidade, como é que funcionava o sistema, a questão das notas, os locais que você precisa procurar. Se tu tem dúvida para tal assunto, tu tem que ir para tal setor. Dão um mapa para você poder se virar ali dentro. É bem legal. Conta um pouquinho como é que foi morar lá na cidade, até em questão de custo de vida mesmo, você foi com a bolsa do PROME, né? Para quem não conhece, o PROME é um programa da UDESC, que é o Programa de Mobilidade Estudantil Internacional, que tem todo semestre editais que selecionam alunos, né? E os alunos selecionados, eles recebem uma bolsa, que foi essa bolsa que o Luiz recebeu, que paga passagens, paga o seguro de saúde lá no país de destino e paga uma ajuda mensal de 3.500 a 4.000 reais por mês, mais ou menos, né? Depende do país, né? E a bolsa foi suficiente para você viver lá? Como é que foi a tua estadia lá em Regina? Cara, então, isso é interessante. Como eu mencionei, eu fiquei lá nos dormitórios da faculdade, mas aí que tá o segredo pra galera. Se vocês forem para lá, não vão para os dormitórios, porque aquela zona da universidade é realmente muito cara. Os custos lá são altíssimos. Fora da universidade, os custos são menores. Por que eu fiquei dentro dos dormitórios? Por conta do tempo. Como eu mencionei, eu fui para lá de última hora, não consegui um aluguel antes, porque eu não tinha certeza do visto. Então, o local que eu tinha alguma segurança para ficar foram os dorms da universidade. Eu pagava ali, se eu não me engano, $850,70. Pela cotação do dólar na época, a bolsa cobria cerca de 95% do aluguel. Então, uma outra parte eu tinha que cobrir. Felizmente, na época, eu estava trabalhando em uma empresa, no caso, eu sou programador,
e eu ainda estava remoto para essa empresa do Brasil, trabalhando lá. Então, esse dinheiro ele me ajudou a me manter com as outras contas que eu tinha, mas essa é a minha recomendação. Se você for para lá, procure antecipadamente algum aluguel fora da universidade. Eu conheci pessoas que pagavam $600 de aluguel, viviam super bem e sobrava mais dinheiro. Então, tenham essa noção quando você for para lá. No teu caso, só para entender, a bolsa do Prome deu basicamente para aluguel, é isso? Isso, prática, era só aluguel, cara, e ainda faltava um Uhum. pouquinho. E como é que é a cidade? Conta um pouquinho como é que é morar lá. É uma cidade pequena, né? A cidade é pequena, apesar de ser uma capital, a cidade é pequena. É até engraçado porque tem uma cidade próxima de lá, que é Saskatoon, que ela é maior, tem uma estrutura melhor e mais locais para sair, mas o pessoal faz muito essa brincadeira. Pô, Regina não tem nada, os próprios locais falam isso. E realmente lá não tem tantos locais assim para sair, para curtir. Apesar disso, é uma cidade muito bem estruturada, muito bem organizada, mas pense nisso antes também, se você pensa nessa questão do lazer e tudo mais. Também recomendo ir em outras estações, estações mais quentes, talvez ali na primavera ou no outono, recomendo muito mais, até porque as pessoas amam sair nessas estações para curtir parques. Lá tem bastante parques, isso é bem legal, tem muitos lagos. Então, se você gosta mais de atividades ao ar livre, eu recomendo bastante. Você pegou Também um tempo mais quente ali, mais pro final do intercâmbio ou não? isso, eu peguei já começando ali na primavera, começou a esquentar. O esquentar de lá seria o inverno daqui. Então, Sim. eu peguei ali, comecei a pegar os 10 graus, aí já fui aliviando. E a universidade em si, Luiz? Conta um pouco como é que é estudar lá. O que você encontrou na Universidade de Regina, lá em termos das aulas, de infraestrutura? Conta um pouco como foi essa tua experiência de estudar lá. Cara, a infraestrutura da universidade é muito boa. Realmente é o que a gente vê naqueles filmes que pega muito da cultura ali norte-americana. Corredores, armários, aquelas salas gigantescas com auditório. A universidade relativamente grande, mas tudo muito bem estruturado. Nessa parte eu achei realmente muito boa. Eu não peguei matérias bem relacionadas com o meu curso, até porque eu não sei qual motivo, mas tem uma restrição. Lá você tem restrições na hora de pegar algumas matérias, e o meu curso de engenharia de software eu não conseguia pegar nenhuma matéria do curso, não sei por quê. Então eu fui para outras áreas e até foi bom, porque como eu fiquei lá por 4 meses, eu pensei, vou tentar explorar alguma coisa que dê para melhorar o meu inglês, que eu vá ter mais contato com as pessoas. Então eu peguei 3 matérias, que era o mínimo: introdução à ciência de dados, peguei introdução a teatro, e peguei também stand-up comedy. Olha só. Bem, bem diferentes, assim. E, cara, o que eu posso te dizer é que da primeira, que já era um pouquinho mais relacionada à minha área ali, foi o que eu imaginava. Você fica ali de forma passiva, ouvindo o professor, mas você não tem muito contato com os seus colegas, não interage tanto, assim. E isso também é interessante. Esse professor, ele era chinês, então eu tinha outro desafio em toda a aula de tentar desvendar o sotaque dele, tinha algumas palavras ali que fugiam um pouco do comum. E nas outras disciplinas também foi muito legal, porque já vê a diferença. Nessa outra disciplina de introdução à ciência de dados, a turma era gigantesca. O professor não sabia o nome de ninguém. Já nessas outras, as turmas eram bem menores. Eu conseguia conversar com todo mundo, eu sabia o nome de todas as pessoas ali, estava muito próximo das professoras também. Era realmente um contato muito mais próximo. Então, até uma dica que eu posso dar se você está indo com essa finalidade, com esse pensamento de criar mais contatos, de aprofundar no idioma, tente pegar disciplinas que te façam interagir com as pessoas. Porque se você pega algo que é muito técnico ou que tu só vai estar ali ouvindo passivamente todo o conteúdo, a universidade, as aulas vão ficar muito maçantes. E daí tu vai ter que se empenhar para tentar conseguir algo por fora disso. E é verdade que você voltou já pensando em largar a carreira de engenheiro de software para fazer stand-up? Cara, pois é, ficou essa dúvida aí, né? A galera ficou, poxa, tu vai largar o curso? Calma aí, galera. Não, stand-up aqui vai ser só um extra, mas eu vou continuar ainda na área. Mas foi legal isso, fazer essa matéria de stand-up? Cara, foi muito legal. O projeto final foi fazer um stand-up. E o pessoal ria, o pessoal tirava muita graça comigo. Eu não acreditava quando eu contava como é que era. Perguntava assim, o que tu aprendeu na tua aula de stand-up essa semana? Eu falei, eu aprendi como fazer uma piada assim, assim, assim. E aí o pessoal não começava a rir, e eu falava, não, eu realmente aprendi É isso. verdade, acho que tá brincando, né? É É, verdade.
Como é que era o universo das pessoas ali com quem você encontrou, os colegas? Tinha gente do mundo inteiro? Era mais gente do Canadá? Como é que era a tua turma lá? Na turma de stand-up tinham umas 3 pessoas contando comigo que eram alunos intercambistas. Um era da Finlândia, uma outra era de Porto Rico e eu do Brasil. O restante eram canadenses. Na aula de teatro todos eram canadenses. E ali na ciência de dados já estava meio misturado. Tinha argentinos, tinha da Finlândia, tinha eu, tinha muita gente do México, tinha muita gente ali da Índia. A Índia era em massa ali. Alguns da China, alguns da Coreia. Então, cara, era uma diversidade ali. Então você conseguiu conhecer pessoas, assim, ter contato com pessoas de lugares bem diferentes, tal? Como é que foi isso? Muitos. Eu fiz amizade, como eu te disse, fiz amizade com essas pessoas de Porto Rico, da Finlândia, do México, da Índia, Sri Lanka, muitos nigerianos lá. Nossa, lá é cheio de pessoas da Nigéria. Muita gente, de verdade. Mas também tive muito contato com os canadenses. E como é que foi para você esse contato intercultural, digamos assim, o que você destacaria do intercâmbio? Cara, com certeza foi essa parte multicultural. Quando o ambiente, ele tem diversas pessoas que, de certa forma, estão passando por algo que você está passando naquele momento, que é uma pessoa vindo de fora, em um local totalmente novo, que não, pô, tu não fala a língua materna do pessoal, cria uma empatia muito maior. Então, todo mundo, ao mesmo tempo, está ali no mesmo barco. E isso que eu achava muito legal. Eu já tinha esse pensamento antes de que talvez isso fosse fazer a experiência ser diferente. E realmente foi comprovado. Falando um balanço agora que você passou por essa experiência do intercâmbio, assim, o que que você vê assim que essa experiência trouxe para você? Que tipo de ganho para você como pessoa, como profissional? O que que você trouxe de volta aí na bagagem lá do Canadá? Cara, com certeza você ir atrás do que você quer. No começo, ó, dependendo do que tu desejas, vai ser difícil, mas vai valer a pena. E segundo, que faça amizades, faça conexões, porque elas vão te ajudar e muito. Eu fiz amizades também com os brasileiros de lá. Tem uma comunidade muito boa de brasileiros. E teve um momento que eu precisei ficar hospedado na casa deles, porque tinha acabado o meu contrato. E, assim, pessoas que eu conheci em alguns meses abriram a porta da casa deles para mim. E eu pude viver ali, foi muito bom. Assim, foi uma diferença enorme. Então, esse é o meu conselho. Vá, saia, explore, mas também faça o máximo de amigos que você conseguir. Conexão é a chave, né? É Pela a tua chave. experiência, então, pelo jeito. É isso aí. Legal, então a gente acabou de conversar então com o Luiz Portela. O Luiz é aluno do curso de Engenharia de Software da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, estuda na UDESC Alto Vale, lá em Ibirama, e ele contou para a gente a experiência dele de intercâmbio muito bacana no Canadá, na Universidade de Regina, ou Regina, se preferirem, e pelo que ele conta aqui foi muito bacana mesmo, ele pelo visto recomenda muito a experiência. Luiz, quem quiser saber mais sobre o teu intercâmbio, tirar alguma dúvida, a gente pode deixar o teu contato então para o pessoal falar com você, pode ser? Pode sim, com certeza. Pode deixar aí. Então a gente vai deixar aqui o Instagram do Luiz. Quem está assistindo a gente aí por vídeo, está aí na tela, é o Luiz Portela, o último A ali é um 4, né? Luiz Portel 4, é o Instagram dele. Se você quiser saber mais sobre a experiência dele, tirar alguma dúvida, manda aí um direct que ele vai ficar feliz em responder. E a gente tem outras experiências além dessa do Luiz no podcast, a gente está com mais de 90 entrevistas lá. Conteúdo está todo no nosso site, lá é o desk.br/exag/intercâmbio podcast. Lá tem os links para todas as plataformas onde você pode ouvir, dá para ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube, tem uma Amazon Music, tem uma série de plataformas lá que dá para ouvir. E não deixa de seguir também o nosso Instagram, que é o @intercâmbio-podcast. Lá no link da bio também tem mais informações, tem ali onde você pode ouvir também. E a gente tem um canal do YouTube, onde é publicado também essas entrevistas aqui em vídeo agora, que é também o @intercâmbio podcast. Então vai lá, segue a gente, assiste, ouve, compartilha. E quem sabe um dia você faz intercâmbio também e vai estar como o Luiz aqui dando entrevista para a gente. Tá bom, Luiz? Mais uma vez, muito obrigado aí por ter compartilhado a tua experiência. Eu que agradeço. Valeu, Carlito.
Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.